Esse é o Papo de Camelo, podcast que eu criei para conversar com pessoas que topam compartilhar um pouco sobre as suas trajetórias, trazer um pouco mais também das suas experiências práticas e dar suas opiniões sobre esse ecossistema de inovação, ecossistema empreendedor, especialmente o ecossistema de startups. Se você está aqui, provavelmente você quer ouvir casos práticos, conversas transparentes e francas que podem te ajudar a tomar melhores decisões, a se colocar melhor enquanto empreendedora ou empreendedor. Então, seja muito bem-vindo a esse podcast que, por mais que seja de negócio, ele é muito mais sobre as pessoas e suas experiências do que qualquer outra coisa. Eu sou o Luiz Gomes e eu tenho uma longa trajetória nesse ecossistema de startups. São mais de 10 anos inseridos nesse meio. Na descrição desse episódio tem um link para que você possa se conectar comigo e saber um pouco mais sobre como eu posso ajudar a sua startup. Mas hoje eu serei o host nessa conversa que me inspirou a cada minuto e que certamente também vai te inspirar e te trazer diversos aprendizados importantes para a sua jornada inserido nesse meio empreendedor. Vamos lá, que esse papo precisa começar. Hoje eu estou recebendo o José Guilherme Sabino, que é CEO do grupo Assertif, um conglomerado de 6 empresas que já tem mais de 20 anos de trajetória no mercado. E o que me chama a atenção na história do José, e a gente vai conversar sobre isso, é conhecer um case empreendedor de alguém que consegue ter resiliência de mercado, ter uma empresa que já dura mais de 2 décadas, e isso não é comum quando a gente olha hoje para um mercado cada vez mais dinâmico, cada vez mais competitivo. Então eu acho que essa conversa ela vai ser muito importante para que a gente entenda a visão de longo prazo empreendedora, que a gente conheça essa trajetória que me chamou a atenção e acredito que vai chamar a sua atenção também. Então, José, passando a palavra para você, como eu sempre faço, como é que você chegou até aqui? Bom, primeiro, Luiz, é um prazer estar aqui batendo esse papo com você. Enfim, é uma experiência muito importante para mim e para todo mundo que vai nos ouvir. Luiz, essa pergunta aí é uma pergunta muito importante, acho que para todo mundo, né, que recebe essa pergunta, né? Bom, eu tenho 50 anos, tá? Sou casado, pai de 2 filhas, que isso é muito importante, né? A família é a base de tudo aí, né? Que aguenta os altos e baixos, né, Luiz? Como empreendedor, enfim. Sou nascido em Ribeirão Preto, estado de São Paulo, tá? Sou formado em Direito, fiz estágio em escritório de advocacia na área tributária, né? Que depois isso vai derivar aí para o Grupo Assertif, né? Que nós vamos contar um pouquinho aqui da trajetória. Mas antes da Assertif eu também já fui empreendedor em outras áreas, né? Eu acho que tudo a gente vai acumulando experiências, né? Então, nesses 50 anos aí, é uma trajetória que eu julgo importante, mesmo sendo de altos e baixos, né, Luiz? Porque não existe uma trajetória só de alta, né? A gente passa aí por altos e baixos. Eu sou sou São Paulino, tá? Então, perguntando um pouquinho aí também do José Guilherme, sou São Paulino, uma pessoa curiosa, né? Uma pessoa curiosa, com formação familiar cristã e com muita ética e honestidade, né? E respeito às pessoas, né, Luiz? Que isso também eu julgo muito importante hoje na formação das pessoas, principalmente nessa nova geração que está muito no digital, vamos dizer assim, né? E a minha geração, Luiz, é uma geração que começou no analógico, né? Então, é uma geração que eu tenho a visão analógica, né? E a visão digital, né? Que hoje é tudo digital, praticamente, né? Não tudo, mas muitas coisas são digitais. Então, essa experiência minha da fundação, né? Vamos falar assim, do Grupo Assertif. Eu sou descendente de libanês, tá, Luiz? Meus avós vieram do Líbano, enfim. E meu pai e meus tios sempre me falaram que eu tinha puxado um pouco o meu avô,
né, libanês, né, com aquela veia comercial, que quando meu avô veio para cá, ele tinha um armazém, então vendia de tudo nesse armazém, enfim, então dizem que eu puxei essa veia comercial, né, que eu digo que eu sou um vendedor, tá, Luiz? Então, assim, eu com uns 9, 10 anos de idade, lá em Ribeirão Preto, isso aqui eu até contei outro dia numa entrevista também, tinha um vizinho meu, Luiz, que o pai dele tinha uma fazenda e trazia limão, né? E a gente pegava aquele limão, empacotava ele e ia vender no sinal, para ganhar um dinheirinho, para comprar bala, etc., sorvete. Isso não significa que eu precisava, que assim, eu vim de uma família classe média, enfim. Então, mas era uma coisa que a gente gostava, ou eu gostava, né? Enfim, de vender limão e ganhar o seu próprio dinheirinho para comprar o seu limão, o seu sorvete, seu limão não, sua bala, seu sorvete, enfim. Aí, com o tempo, aí com 11 anos eu tive uma perda, minha mãe faleceu com 11 anos, quando eu tinha 11 anos de idade e tal, isso também tem um impacto muito importante também na minha vida, né? A gente tem que aprender a tirar o lado positivo das tragédias, né? Então isso fez com que eu me amadurecesse mais rápido, enfim, isso fez com que eu me jogasse mais para a vida, assim, né, de desafios, vamos dizer assim, né, com uma casca um pouco mais grossa do que as pessoas da minha idade tinham na época, porque a vida é assim, né, ela tem altos e baixos, obstáculos, enfim. Com 14 anos eu comecei a vender, um amigo do meu pai vendia um colchão japonês, que na época, eu não sei se existe hoje, mas deve existir, Kenkopato, né, que era o melhor colchão da época, que tinha uns magnésios, uns magnetismos no colchão, enfim, que era caro pra caramba, Luiz, aquilo lá, enfim, mas eu conseguia vender alguns, tá? Enfim, aí terminei o ginásio, prestei a faculdade, comecei a faculdade, no primeiro ano de faculdade comecei a fazer estágio na área tributária, num dos maiores escritórios na época de Ribeirão Preto. E ali eu comecei a perceber que as empresas pagavam muitos impostos indevidos ou a maior, né? E entravam com muitas ações questionando isso, né? Tanto o governo federal quanto o governo estadual, né? Então, nós estamos falando aí de PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, ICMS e tal. E aí um dia eu falei assim, acordei de manhã, falei, puta, eu não quero mais ser colaborador de ninguém, né? Eu vou trilhar o meu caminho sozinho, entre aspas, sozinho, tá? Porque eu acredito que ninguém faz nada sozinho na vida, né? Eu acho que você tem que ter sempre o apoio e pessoas ao seu lado eu costumo falar, para acreditar na sua loucura, né? Vamos falar assim, entre aspas, né? Ou para acreditar no seu projeto, enfim. Agora o José Guilherme ele dá um overview de como começou o Grupo Assertif, um empreendimento que começou pequeno e que hoje se tornou um conglomerado de soluções voltados aí a diversas demandas fiscais do ambiente empresarial. Então agora a gente vai perceber como se deram os primeiros passos dessa jornada empreendedora e que hoje culmina do Grupo Assertif e nas soluções que eles entregam ao mercado. E aí, na época, eu cheguei para meu pai tinha um escritório de advocacia em São Paulo, né? Eu cheguei para meu pai e falei, pai, eu vou montar uma empresa de consultoria tributária em São Paulo. Ele falou, vai? Eu falei, vou. Ele falou, quem que vai ser seu sócio? Eu falei, você. E aonde vai ser? Vai ser na sala 1 do seu escritório. Então, foi assim que começou o Grupo Assertif, tá, Luiz? Então, na época, eu conheci uma pessoa que tinha desenvolvido um trabalho que a gente denominava na época de análise dos impostos diretos, tudo feito à mão, tá, Luiz? E nós estamos ainda no analógico, tá? Só para pontuar, porque às vezes tem pessoas escutando, né, que falam, pô, né? Não, era no analógico. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava na Hamilton, máquina de escrever, né? E depois veio o Excel, enfim, tá? Então, assim, a análise, a gente denominou esse trabalho de análise dos impostos diretos, que era o livro LALUR, Livro de Apuração do Lucro Real das Empresas, que era feito à mão.
Então ali nós identificamos uma oportunidade de análise nessa área tributária, que ali poderia, dependendo do erro, ser um crédito ou um débito, né? E o foco ali eram grandes empresas, né? Que estavam no lucro real, que dessem lucro, etc, etc. E ali começou a trajetória da Certif, e a minha também, né? É muito ligado, não tem como dissociar a minha vida profissional da vida da PJ, né? A Certif, né? Porque eu sou fundador, ela vai fazer 24 anos agora, né, Luiz, a empresa. E ali começou uma trajetória, eu e mais 2 pessoas desenvolvendo esse trabalho. Comecei a fechar com empresas importantes, tinha 20 e poucos anos na época, né? Recém-formado, enfim, então chegava um menino assim, por exemplo, no Banco Bradesco, por exemplo, quero fazer um trabalho tributário aqui, enfim, né? Os caras olhavam assim e falavam, porra, como assim, né? Então, enfim. Mas aí eu consegui fechar alguns contratos, então aí fomos adquirindo ali um contrato aqui, outro contrato ali, vamos estudando o mercado, enfim. Aí nós estamos conseguindo crescer um pouquinho e tal. Em 2005 para 2006 eu vendi uma parte da Certif para o ex-presidente da TIM, que veio fazer a startup da TIM no Brasil, né, que é um francês, que na época eu conheci ele, né, porque eu fui tentar vender o serviço para ele na TIM. Não, o serviço nosso, né? Então eu conheci ele, depois mantivemos um contato, mas não fechei contrato na época com ele na TIM, tá? Mas depois que ele saiu, aí sim a TIM virou cliente nossa. Então as histórias que acontecem, né, Luiz? Aí com a chegada dele trouxe novas capacidades, né, novas competências, né? Porque o meu era empreendedor, né, Luiz? Vivia empreendedor, etc, tal. Então, aí a partir daí, com a chegada dele, ele trouxe novas capacidades, novas competências, tal. E aí fomos crescendo, aumentando os escopos de trabalho dentro da Certif. Aí a partir de 2008, eu estou fazendo um overview bem rápido, mas depois eu devo voltar a alguns momentos, tá, Luiz? Em 2008, 2009, teve uma mudança na legislação previdenciária, né? Mudança do código CNAE das empresas, e ali nós identificamos também uma oportunidade de levar dinheiro para as empresas que estavam desconhecido das empresas, esse dinheiro, né? Que era uma readequação do RAT, do risco ambiental do trabalho, né? Que ele varia de 1%, 2% e 3% sobre a folha de pagamento, né? E ali nós navegamos também com várias empresas, enfim, porque aí pega a empresa, desde empresa pequena que tem 10 colaboradores, a empresa tem 150 mil colaboradores, né? Não importava o tamanho da empresa, né? O importante para mim era, vamos fechar, né? Que temos conta para pagar e tem oportunidade, né? Então vamos fechar qualquer tipo de empresa que tenha colaboradores registrados, né, CLT. Em 2000, aí passamos, navegamos isso aí, até hoje nós fazemos esse trabalho de levantamento de recuperação tributária sobre a folha de pagamento e tal. Mas aí nós começamos a expandir um pouquinho o escopo do trabalho, né? Antes a gente fazia isso depois de renda social, depois aí entramos PIS/COFINS, depois de renda social, previdenciário, e depois entramos na parte estadual, ICMS e tal. Aí nós começamos a ser procurados pelo Poder Judiciário para virar administradores judiciais aqui em São Paulo. E na época eu falava, puta, eu não entendo nada disso, né? Ser administrador judicial e tal. Aí eu fui lá fazer curso, etc. Aí começamos também nessa experiência de ser administrador judicial por alguns anos, tal, que é uma responsabilidade muito grande, tá, Luiz? Se você pegar até as manchetes de hoje, o Brasil explodiu de recuperação judicial esse ano, né? Mas enfim, aí começando essa parte de recuperação judicial, enfim, até um dia que eu decidi, falei, não, vamos continuar focando no core inicial da Certif, que era a parte tributária.
Bom, com isso, a partir do momento que você começa a focar mais, né, a trazer tecnologia para dentro da empresa, né, porque às vezes eu olhava assim e falava assim, porra, eu sou um dinossauro tecnológico, né? Então, assim, eu vejo minhas filhas hoje, assim, mexendo no computador, eu falo, puta, né? Eu demorei acho que 1 ano para entender como é que funcionava isso, e em 1 dia já estão entendendo tudo, né? Então, assim, a tecnologia para a gente hoje aqui na Certif, ela é essencial, né? Sem tecnologia a gente não consegue hoje processar nada, né? Porque hoje todo o trabalho na área tributária, toda a documentação é tudo digital. Mas para a Certif Tributos, que é a empresa mãe, vamos falar assim, a tecnologia é meio, tá, Luiz? A gente não abre mão do capital humano aqui, da experiência, né? Porque se a tecnologia resolvesse todos os problemas nessa área tributária, de levantamento de crédito e compensação, bastaria você contratar um software, resolveria tudo, né? Não iria existir Price, Deloitte, não ia existir a Certif, etc. Então, a tecnologia para a Certif Tributos, ela é meio, tá? Ela é meio. Mas a gente está sempre atento às novas tecnologias, né, nessa área tributária, né? Então, para atividades repetitivas, né, nós montamos uma startup que chama a Certif Smart Discover, que é para atividade repetitiva, que é para gestão da saúde tributária da sua empresa, né? Então hoje nós temos a Certif Tributos, onde nós fazemos toda a parte de recuperação de crédito. Temos a Certif Smart Discover, que é para atividades repetitivas, como por exemplo, toda a nota fiscal de entrada e saída num painel só, todo o monitoramento do ECAC dentro de um painel só, todo o monitoramento das suas certidões dentro de um painel só, enfim. Então, isso é o que nós estamos, vamos falar assim, tecnologia pura, sem interação humana. Temos projetos sendo desenvolvidos com a AWS, de inteligência artificial, né, para cruzamento de dados fiscais, etc., né? Já estamos olhando a reforma tributária, né, porque as empresas vão ter que trabalhar com 2 softwares no início, né? Então, com a sistemática atual e com a nova que vai entrar. Então, durante 10 anos, as empresas vão ter que trabalhar com 2 softwares aí, enfim. Então, eu como fundador e CEO da Certif, eu costumo falar o seguinte, nós temos que, às vezes, aprender a desaprender para reaprender, né? Porque se a gente não tem essa capacidade de desaprender tudo que a gente já aprendeu, a gente não vai conseguir aprender ou enxergar o que está por vir, o que está de novo aí, e se adaptar a isso, Luiz. Então isso eu acho que é uma coisa essencial para todas as empresas, né, ou todos os CEOs, ou todos os diretores, enfim, ter essa capacidade de falar, puta, tudo que eu aprendi, claro que você criou uma casca, né, uma experiência e tal, mas assim, como a tecnologia hoje ela está tão mudando em 5 em 5 anos, assim, num volume brutal, né, então assim, eu sempre penso assim, será que eu estou desaprendendo bastante, né? É uma pergunta que eu faço diariamente, tá, Luiz? Como eu vim da área analógica, né? Então, na nossa geração, que eu falo de 50 anos, né? Por quê? Porque se eu não estiver tendo essa capacidade de desaprender, eu não vou conseguir aprender ou dar oportunidades dentro do grupo assertivo para as pessoas que estão trazendo as inovações, né? Porque a inovação nem sempre é só na parte tecnológica, Luiz, né? A inovação também é em lançamento de produtos, né? Como pensar num produto ou num serviço que você lança, que tem um benefício no final do dia social também, né? Ecológico, enfim, eu acho que tudo isso faz parte hoje do pensamento de um CEO, ou deveria fazer, né? Pensamento de um CEO, né? Eu costumo falar e dar um exemplo,
que o nosso trabalho tributário, muitas pessoas olham e falam, putz, área tributária, né? Bom, mas tem um cliente nosso, que um dia me ligou, uma multinacional, falou, Zé, você pode me entregar o relatório na área previdenciária, tá? Antes do prazo estipulado? Eu falei, posso, vou tentar, tal. Eu falei, por quê? Ele falou, dependendo do seu relatório, com o volume de créditos tributários que você trouxer para a mesa, eu não vou precisar demitir ninguém da minha área. E dependendo, eu vou precisar demitir. Então, no fundo, esse trabalho, além de trazer fluxo de caixa para a empresa, deixar em conformidade a empresa, ela tem também, no final do dia, Luiz, uma parte social importantíssima, que é preservação de emprego e recolhimento de imposto corretamente, né? Porque se o país está recolhendo impostos corretamente das empresas, nem cobrando a mais e nem a menos, é conformidade para as empresas e para o país, né? Então a gente sempre tem que pensar também em tudo que a gente faz, assim, né? Qual o impacto no final do dia que eu vou trazer da minha empresa ou das empresas que eu sou acionista, socialmente, né? A parte ecológica, enfim, porque a tecnologia ela veio para ficar, não vai diminuir, então nós temos que saber utilizar essa tecnologia para trazer maior eficiência, né, para as empresas, maior eficiência para o nosso dia a dia, Luiz, que também é importante, né? Então, assim, na área da saúde, né? Tecnologia na área de processamento de enfim. Então, isso tudo hoje ela está no dia a dia, na pauta de qualquer pessoa ou de qualquer empresa, seja ela pequena, média ou grande, não tem como, né? Claro que algumas empresas maiores, enfim, vão ter um acesso mais rápido a isso, né? Mas assim, eu tento participar de eventos de inovação, estar perto de universidades, né? Ali que saem, a universidade, saem muitos cientistas, né? Muitos estudantes aí que estão borbulhando de ideias, nem sempre as ideias vão para frente, mas sempre vai ter uma troca de experiência, seja ele estudante ou seja ele 70 a mais, né? Eu não abro mão dessas pessoas, né? De conversar com esse tipo de pessoa, ou mais nova do que eu, ou mais velha do que eu, e até com pessoas que não tem nada a ver comigo, né? Enfim, assim, conversar com o padre, com o pastor, enfim, tudo é importante para um crescimento seu pessoal e profissional, né? Porque se você ter uma estabilidade, por mais resiliência que você tem, o dia a dia de um CEO de empresa é tomada por decisões, vamos falar, por minuto às vezes, né? E toda vez que você toma uma decisão, você vai desagradar alguém, agradar alguém, né? Essa que é a verdade, né? Então, essas experiências de vida, elas me movem muito, assim, né? Me deixam com muita, vamos falar, tesão, né? Em acordar de dia, falar, porra, cara, amo o que eu montei, tenho vontade de chegar na Certif, de trabalhar. Eu costumo falar que eu fico mais aqui do que com a minha família, né? Então você tem que gostar do que você faz, porra, não tem jeito, né, Luiz? Essa que é a verdade, cara. Então, assim, é um negócio que brilha meus olhos e aquela pergunta que eu falei para você, que eu faço todo dia. Eu estou desaprendendo, né, diariamente, né? E meu pai me ensinou um negócio muito legal também. Comecei a ler jornal, né? Jornal, pessoal que às vezes vai escutar aqui nem sabe o que é um jornal no papel, tá, Luiz? Mas eu acho que vale a pena, porque isso pode servir para outras coisas, né? Meu pai falou assim, como é que você lê jornal na época? Eu acho que eu tinha uns 10 anos, sei lá, 11. Falei, hábito, né? Hábito. Ele falou, vou te dar uma sugestão. Você gosta de esporte? Ele perguntou para mim. Falei, claro que eu gosto. Começa a ler a manchete da parte de esporte. Então eu li as manchetes. Só a manchete.
Então eu pegava o caderno de esporte, lia a manchete. Cara, depois de um ano, eu estava lendo o jornal inteiro, Luiz. E não por obrigação, porque de repente você... né? Então, acho que isso é um benchmark para várias coisas da sua vida, né? É tudo uma questão de disciplina e hábito, né? E isso serve para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional, né? E se a gente conseguir transportar isso para os seus colaboradores, para os parceiros que estão no seu ecossistema, né, da empresa, enfim, é isso que importa. Claro que a empresa tem que dar lucro, enfim, tudo isso, nós sabemos, né, disso tudo, mas eu acho que hoje eu vejo as gerações novas, eu fico preocupado, Luiz, porque eles não têm esse relacionamento, vamos falar assim, tete a tete, né? Esse home office trouxe muita eficiência, trouxe muita economia, né, para as empresas, mas eu acho que também trouxe um problema que vai precisar ser discutido amanhã, vamos falar assim, tá? Que é a cultura da empresa, o relacionamento, a hora que você vai tomar um café, a hora que você vai sair para almoçar, o isolamento das pessoas que ficam em casa, né? Então, assim, eu acho que tudo isso hoje está na mesa, né, de qualquer empresa e empresário do dia a dia, tá? E, falando um pouquinho mais do grupo, aí nós montamos na pandemia, Luiz, uma história boa também, vamos lá. Na pandemia, todo o trabalho na área tributária que a gente faz, a gente recebe somente no êxito. Quando a empresa faz a compensação, nós recebemos, né? Então, entrou a pandemia, o governo diferiu o pagamento de imposto, liguei pro meu sócio, né? Falei, nós vamos quebrar. Falei, por quê? Falei, nós vamos sair de um faturamento X para zero, né? Porque as empresas não vão mais usar os créditos, né? O governo diferiu. Eu falei assim, nós vamos fazer o seguinte, eu falei para ele, nós vamos acelerar, nós não vamos recuar. Até então, a Certif, eu costumava falar que a gente navegava com um submarino, entre aspas, nuclear em águas profundas, né? Então a gente não aparecia, né? A vida estava correta, estava boa, não era assim, né? Mas estava tudo em ordem, Luiz. Falei assim, vamos acelerar, porque é a hora da gente começar a aparecer. Puta, aí no início da pandemia aí começamos a procurar empresas de tecnologia para fazer mapeamento de mercado para a gente, empresa de SDR, assessoria de imprensa, novas parcerias, enfim. E eu lembro certinho, eu fui todo dia para a empresa, mesmo com a pandemia, só eu estava na empresa. Luiz, foi o melhor ano da Certif até então, até a data, 2020. É um negócio assim que você fala, não tem explicação, né? É um negócio assim, apostamos, né? Em algum momento as empresas vão voltar a pagar, né? E alguns impostos vão continuar pagando mês a mês. Então nós temos que aparecer mais, conseguir maior número de clientes, porque alguns não vão compensar, mas os outros vão ter que fazer essa compensação. Então aí nós começamos a crescer. Aí a partir daí eu tomei uma decisão de fazer com que o Grupo Assertif entrasse numa curva de crescimento, né? Porque até então eu estava tranquilo, tal. Falei, não, agora nós vamos começar a trazer mais pessoas para dentro da empresa, estipular mais parcerias para vender os nossos produtos e serviços, tá? E até agora mostrou a decisão acertada, tá, Luiz? Claro que esses 3 anos aí de pós-pandemia, às vezes a gente acerta nas pessoas, a gente erra nas pessoas, na contratação, enfim, isso faz parte também. Eu acho que isso tudo é normal. Mas durante a pandemia, antes um pouquinho da pandemia chegar, eu queria montar uma corretora de seguros, né?
Por quê? Porque como a gente fazia toda a parte tributária, as empresas que entram com ação na área tributária, elas precisam de um seguro-garantia, né? Ou faz um depósito, ou faz um seguro-garantia. Falei, porra, veio a pandemia, pum, o projeto estancou. Bom, lançamos a corretora 2 anos atrás, e o ano passado fomos case de sucesso no mercado segurador. Então, assim, porque assim, a gente... Nesses 23 anos, mais de 3.500 clientes na área tributária, né? E eu olhava para essa base de clientes e falava assim, puta, só vou fazer esse trabalho, né? Nós temos uma intimidade tão grande com o cliente, precisamos criar novos produtos para manter o relacionamento, enfim, então. Bom, criamos a corretora, graças a Deus, está indo muito bem, obrigado. Tem muito para crescer, que o mercado de seguros no Brasil é muito pequeno ainda, né? Muito pequeno, né? Então tem muito para crescer. Mas antes da seguradora, a gente tinha um trabalho interno, que é uma empresa que é de gestão de depósitos recursais e judiciais, né? De processos arquivados, né? Então hoje, eu acho que a gente, se não for o maior player, é um dos maiores players do mercado aí, Luiz. Nós temos aí hoje mais de 600 mil processos na base nossa aqui para trabalhar, então nós temos anos para trabalhar, enfim, mais de 600 milhões aí para identificar se é do nosso cliente, se não é do nosso cliente, enfim. Que também foi uma oportunidade boa para a corretora também, né? Então, seguro garantia também ali nas ações trabalhistas e tal. Então, isso vai trazendo o quê? Oportunidades para as empresas, né? Porque o maior problema das empresas na pandemia foi o fluxo de caixa, né? Então, o trabalho tributário traz fluxo de caixa, o trabalho de levantamento de depósito recursal traz fluxo de caixa. A corretora, a gente traz um fluxo de caixa, mas é de um dinheiro já conhecido, entre aspas, porque a partir do momento que você faz a substituição do dinheiro que está lá no judiciário pelo seguro-garantia, então você traz um dinheiro para fluxo de caixa, né? Mas é um dinheiro conhecido. Parte tributária e recursal era um dinheiro desconhecido que a gente traz para as empresas, tá? Então essa é a diferença. Bom, eu como uma pessoa inquieta, Luiz, vai pensando... Aí o ano passado eu falei, nós precisamos, né? Comecei a verificar que os clientes precisam de fluxo de caixa. Continua, né? Aquele problema, né? As empresas no Brasil, tal. Aí precisamos inovar aí no mercado tributário. O que nós vamos fazer? Pensa daqui, pensa dali, noite sem dormir, e não sei o quê, e aí vai, enfim. As pessoas falam, pô, você vai montar outra empresa, né? Começar do zero? Vou começar do zero de novo, não tem problema nenhum, né? É só assim, não tem como. Aí nós lançamos a CertifiPay, Luiz. O que é a CertifiPay? A gente antecipa os créditos tributários levantados na Certif Tributos para os nossos clientes. Então, assim, a gente traz um fluxo de caixa imediato para esse cliente nosso, de um dinheiro que ele não desconhecia, e de um dinheiro que a gente pode aportar na empresa dele. Então ele ganha, teoricamente ele ganha 2 vezes, né? Teoricamente não, ganha 2 vezes, né? Que ele vai deixar de pagar imposto mensalmente, porque ele tem um crédito para absorver, né? Não vai deixar de pagar porque não precisa pagar, não, o imposto precisa pagar, mas a empresa precisa pagar o correto, né? Está em conformidade. E também tem uma antecipação desse valor do crédito dele pela CertifiPay. Então nós trouxemos essa inovação para o mercado, né? Putz, aí foi uma loucura, assim, né, Luiz? Então, assim, a empresa ligando, banco ligando para dar funding, enfim. Então agora nós estamos começando a fazer as operações da antecipação de crédito tributário. Por quê? Porque o ano passado, as empresas do Brasil compensaram quase 250 bilhões de reais. Né? Então nós queremos antecipar uma fatiazinha desses 250 bi. Essa é a nossa meta, né? Antecipar aí de 1 a 5% desses créditos de compensação. Tá? Por quê? Porque o governo federal também nos ajuda, tá, Luiz? Nessa parte tributária, né?
O ano passado, no final do ano, o governo limitou em 10 milhões de compensação as ações judiciais. Então tem muitas empresas que têm crédito que vai demorar 1 ano para usar. Então também nós estamos começando a antecipar essas ações judiciais, né, para eles, esses créditos oriundos de ações judiciais, né? Então eu costumo falar que o governo também ajuda a gente, né, nessa parte, né? E agora vem a reforma tributária, né, Luiz? Que agora as empresas estão começando a se mexer, mas muito devagar. Deveriam estar se mexendo mais, né? Porque o impacto vai ser grande nas empresas, né? Para nós aqui do Grupo Assertif, o impacto da reforma tributária a longo prazo é o mesmo do Plano Real, né? Vai trazer uma estabilidade, né? Além da simplificação, etc. Mas o início dela vai ser dolorosa, né? Vai ser bem dolorosa. As empresas vão ter que começar a pensar no seu fluxo de caixa operacional e no seu fluxo de caixa fiscal, tá? Fiscal, porque hoje muitas empresas trabalham com o dinheiro do imposto e pagam no imposto no mês subsequente, que é permitido hoje. E se lá no dia do vencimento não tiver o dinheiro, ele vai parcelar isso, ou vai deixar de pagar, enfim. Com a reforma tributária, em vendas à vista, o split payment vai recolher o imposto à vista. Então, assim, se as empresas não se prepararem para um fluxo de caixa fiscal, muitas empresas podem passar um aperto grande, né, ou até quebrar, né, porque vai acabar a guerra fiscal, né, até o final da reforma. Então, assim, os incentivos do que os estados dão para as empresas, monta o centro de distribuição aqui, monta o não sei o que aqui. Então, assim, as empresas vão ter que começar a se mexer, né? E 10 anos passa rapidinho, né? Principalmente empresas multinacionais ou empresas de grande porte no Brasil, que tem plantas em outros estados só para ter esses incentivos. Então, vão ter que analisar logística, infraestrutura, né? Do município e do estado, e aonde está o seu mercado consumidor, né? Então, as empresas, então, tem muitas que eu converso, assim, que não, ainda não, Zé. Não, ainda não estou pensando. Eu falei, está atrasado. Né? O tamanho do seu porte que você está atrasado. Porque você, imagina o seguinte, você vai ter que sair do CD que você está hoje, dependendo do estudo que for feito, né, Luiz? E trazer esse CD para um outro estado. Quanto tempo demora para você desmontar lá e montar aqui? 3, 4, 5 anos passa rapidinho, né? Então, assim, as empresas têm que começar a olhar para isso, assim, urgente, né? Então, a Assertif Pay, ela veio também para ajudar nesse fluxo de caixa das empresas, Luiz. Então, assim, tudo nessas empresas que nós temos tem tecnologia, né? Sem ela a gente não consegue trabalhar nem processar os dados, né? Inclusive a gente fala que a gente faz o trabalho nosso mineração, revisão e recuperação, né, de dados de tributário. Por quê? Porque a gente pega os últimos 5 anos da empresa, trabalha esses dados, a gente minera esses dados, né, e aí a gente traz um relatório aí para as empresas analisarem, enfim, tá? Então, assim, eu fico sempre atento às oportunidades, né? A gente erra também ainda, né? A gente não acerta em tudo, né? Mas o erro tem que ser do seu tamanho, né? Não pode ser maior, né? Então, mas eu não tenho medo de errar e não é nem repreender, né? Desaprender e aprender, né? Então, o mundo está mudando muito rápido, muitas profissões de hoje não vão existir daqui 5, 10, 15 anos, né? Tarefas repetitivas vão sumir, né? É uma tendência que não tem volta, né? E as pessoas que fazem tarefas repetitivas, elas vão ter que começar a pensar mais estrategicamente nas corporações, nas empresas, né? Porque senão não vai fazer sentido as pessoas fazerem parte da corporação ou das empresas, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que sempre voltar para o banco escolar, vamos falar assim, né? Que eu costumo falar,
para minhas filhas, né, que são ainda pequenas, mas o pessoal aqui da empresa, eu falo, gente, o dia que a gente achar que sabe tudo, tá na hora de morrer, né? Não precisa aprender nada, tá na hora de morrer, enfim, porque ainda mais com hoje, com a quantidade de informação que tem, pô, chat GPT, enfim, né? Tudo te traz ali, né? Você fala, puta, isso é... E também não pode ficar desesperado, Luiz, né? Porque a quantidade de informação é tão grande. Primeiro que você não vai ser bom em tudo, né? Você não vai conseguir ter o conhecimento, uma pessoa só de tudo, né? É importante você ter uma noção geral, vamos falar assim, né? Um overview, né? Você tá primeiro o que está acontecendo no seu país, né? Na sua cidade, no seu estado, no seu país e no mundo, né? Porque também o mundo também te traz algumas tendências, não só na parte empresarial, né? De vida mesmo, né? Então, estou indo a semana que vem lá para Lisboa, para o Web Summit, para acompanhar o que tem ali, vamos falar de novidades, enfim. Mas eu sempre estou circulando também em ambientes universitários de startup, Luiz. Ou para escutar, para ser um mero ouvinte, né? E aprender, né? Ou às vezes para compartilhar algumas experiências nossas, né? De vida mesmo, do dia a dia, né? Porque startup é uma empresa, né? Então, quer dizer, ela é uma empresa, né? E costumo falar que hoje as empresas como a nossa, que tem mais de 20 anos, ela tem que ter um espírito de startup também, né? Pronto para mudanças, pronto para receber capital de terceiros, né? Eu acho que nós temos que ter essa flexibilidade, né? De estar aberto no mínimo a escutar, né? No mínimo escutar, porque a vida é tão bela, Luiz, né? E o Brasil é um país assim espetacular. Você me citou do Acre, né? Por exemplo, nós temos acho que 8 ou 10 devs em Ji-Paraná, né? Lá tem uma universidade lá, né? Quer dizer, Ji-Paraná o Brasil, porque assim, os devs em São Paulo aqui estão caríssimos, né? E alguns se achando até demais também, tá? Desculpa a minha franqueza e minha sinceridade, tá, Luiz? Mas é que às vezes as pessoas elas não se atentam para as oportunidades que podem estar na frente delas, né? Como são profissionais, vamos falar assim, disputados, né? Às vezes eles podem fazer a opção erroneamente ou não a opção correta, né? Porque eles estão pensando no dia de amanhã, né? Eles não estão pensando a médio e longo prazo para a carreira pessoal, né? Porque hoje você pega... É difícil encontrar um colaborador que está há muito tempo numa empresa hoje, né? Depende da idade que ele está hoje, é difícil, né? Então, assim, acho que nós, empresários, temos que colocar o sapato, né? E correr esse Brasilzão. Porque esse Brasil tem muita oportunidade, é mal atendido no sertão do Brasil, né? Tem muitas empresas que geram riqueza nesse sertão do Brasil, né? E tem muitas pessoas que, por falta de incentivo, ou por falta de uma política de inovação, ou por falta de uma educação, né, ela não vem brilhar, né? Analogia de futebol, né, Luiz? Quer dizer, se a gente não tem os campinhos como tinha antigamente, futebol de rua, né, futebol naquele campo, naquele terreno abandonado, né? Quer dizer, não sai mais. Então, assim, nós temos que fazer isso com que no sertão do Brasil tem muitas pessoas que conhecem tecnologia, por ser, às vezes, até autodidata, porque às vezes não tem uma escola ali do lado de casa, enfim,
Então, assim, as empresas, os empresários, junto, vamos falar com o poder público, tem que chegar nesse sertão do Brasil, porque tem muita oportunidade e muitas pessoas de qualidade e muitas histórias de vida bonita também, né, Luiz? Porque as histórias das pessoas também fazem você aprender com muitas coisas, assim, né? Mesmo das mais simples às mais abastadas, né? Então, assim, eu gosto muito de ter essa interação humana, gosto muito de conversar e gosto muito de aprender, né? E ver o tanto que eu não sei. Né, Luiz? Essa que é a verdade. Essa que é a verdade, Luiz. Tem duas questões na tua trajetória. E aí, primeiro, muita coisa importante que você colocou aqui, eu acho que meio cria uma visão muito completa do papel empreendedor, né? Independente do mercado, independente da especialidade da tua empresa, mas cria um pouco desse parâmetro do que é o papel empreendedor, não só no Brasil, mas de uma forma mais ampla. E eu tenho duas questões aqui que eu acho que vale a pena a gente abordar com um pouco mais de detalhe teu. Uma questão um pouco mais genérica, né? Um pouco mais comportamental, empreendedor, e uma outra questão que eu vou deixar para depois, um pouco mais técnica, aquilo que vocês fazem hoje dentro do grupo, tá? A primeira questão é, olhando a trajetória da Assertif, a partir do momento que ela sai de uma proposta que ainda é, pelo que eu vi, um pilar fundamental de todos os outros negócios que vieram depois, você foi criando um portfólio de soluções. Soluções que, por natureza, têm um fluxo operacional proprietário, demandam uma capacidade técnica proprietária. E o que me chama a atenção, que eu acho que vale a pena agora você trazer um pouco mais, quais são as dificuldades ou quais são as etapas desse processo de você se tornar não só fundador de uma estrutura bem definida, mas você se tornar o CEO de um portfólio de soluções. Por mais que elas conversem entre si, mas são negócios cuja complexidade operacional são próprias, né? Então, como é que foi essa evolução do José, agora não só CEO de uma empresa, mas CEO de um grupo de soluções? Então, conta um pouquinho mais desses aprendizados empreendedores até você chegar na figura de ser CEO de um conjunto de soluções importantes para o mercado. Luiz, primeiro você tem que acreditar no que você fundou, né? Eu acho que isso é a base, né, para qualquer outro, vamos falar, degrau que você queira subir, né? Primeiro, então, assim, eu acredito no que eu criei. Tive turbulências durante 23 anos, muitas, Luiz, muitas. Só que eu nunca desisti. Então você vai ter dias que você vai acordar desanimado, enfim, mas não desista, né? Não pode desistir, né? Então, assim, para mim isso é a base, tá? Então, assim, primeiro, acreditar no que você montou, no que você criou, né? Segundo, resiliência, né? Que a vida de qualquer empresa ou empresário, ela tem altos e baixos, né? Segundo, nunca trabalhei sozinho, né? Eu sempre tive pessoas que me apoiaram, né? Tecnicamente, profissionalmente, tá? 3, verificar o que, se você não faz bem, ou uma pessoa você traga para fazer esse trabalho bem, ou estipule uma parceria, né? Então tá aberto a receber novas opiniões, principalmente opiniões diferentes da sua, né? Às vezes você não vai gostar. Muitas vezes você não gosta, a verdade é essa, né? Mas aí você tem que falar, pô, não, essa pessoa tá certa, ou essa empresa tá certa. Fazer benchmarking
com empresas do setor e empresas fora do seu setor. Porque às vezes uma grande ideia está em outra que pode ser adaptada e melhorada na sua, né? Então está sempre buscando conhecimento, né? E o conhecimento não é só o banco escolar, que nem eu citei, né? Estudar, etc. Às vezes é um museu, às vezes é uma viagem, às vezes é um passeio no parque, às vezes enfim. Então, assim, às vezes é uma conversa com o taxista, às vezes ele te dá um insight sensacional, porque ali você consegue dimensionar também mercado, né? Um taxista. Às vezes conversando com as suas filhas ou com seus filhos, dependendo da idade, o que eles estão consumindo, né? Por exemplo, o Google foi cliente nosso, Luiz, em 2014 ou 15, um negócio assim. O diretor financeiro na época falou assim, sua filha não vai assistir televisão, canal aberto. Eu falei, como assim? Ele falou, escreve aí, não vai assinar, não vai assistir. Luiz, minhas filhas não assistem televisão, canal aberto. Simples assim. E quando eu escutei aquilo, eu fiquei impactado, porque a minha geração era canal aberto, depois veio o canal fechado, enfim. Eu falei, puta, é uma mudança de cultura, assim, brutal, né? Então, assim, por isso que eu aprendi, né? Desde lá a gente vem, né? Pô, preciso desaprender. Quando eu falo que tem que desaprender para aprender, é isso. É mudança de cultura total. Então é o seguinte, se um dia eu chegar aqui, ou eu perceber que eu preciso, vamos falar, dar um cavalo de pau no grupo assertivo e falar, ó, vamos reinventar tudo e vamos construir uma nova, vamos, né? Eu não tenho esse medo, né, de errar assim, né? Porque eu acho que eu sempre fui assim, né? De toma errado, puta, errei 2, 3 anos, vamos mudar, né? Às vezes a demora pode ser prejudicial na mudança, né? Hoje as decisões têm que ser tomadas mais rápidas, assim, né? E uma empresa do tamanho do Grupo Assertif, nós temos capacidade de mudar rápido. É diferente de empresa maior, né? De você falar, ó, não, agora nós vamos para o sul, né? Nós estamos indo para o norte e vamos para o sul, né? Então, para mim é isso, né? Os desafios do empreendedor hoje, ou do médio, ou vamos falar da startup inicial, enfim, são os mesmos. Processo, gestão do fluxo de caixa e pessoas, que para mim é o mais importante hoje, é gestão de pessoas, né? Então, assim, com isso, a partir do momento que você conhece o seu negócio profundamente, conhece os seus clientes, sabe perguntar, né? O que hoje o pessoal está falando, aprenda a fazer pergunta para o ChatGPT. Cara, nada mais é do que a gente conversar com os nossos clientes, saber qual que é a dor dele, né? Para o seu trabalho, eu estou falando, né? Então, no fundo, é isso, né? Então, assim, saber perguntar para o seu cliente ou para as pessoas mesmo, né? Às vezes você está em algum evento, enfim, porque dali você pode trazer as novas oportunidades de montar novas verticais no grupo. Foi assim que começou sendo criadas as outras verticais assertivas. Depósito recursal e judicial. Nós tínhamos um cliente em Brasília, né, que a gente fazia o trabalho na área tributária, Luiz, e ele um dia chegou para mim e falou, Zé, você faz levantamento de depósito recursal e judicial? Eu falei, não. Aí ele pegou assim um ofício do banco, ó, tem 90 milhões para eu levantar lá, quer? Eu falei, não, eu não sei, eu não tenho gente para isso, nunca fiz um trabalho desse, né? Tá bom, vim para São Paulo, uma outra empresa me fez a mesma pergunta, Luiz. Na terceira empresa que fez essa pergunta para mim, eu falei, vou fazer. Se estão perguntando, é que está faltando no mercado alguém, né? Ou mais opções, né? Para fazer esse tipo de trabalho, né? Então, por isso que eu te faço, tem que conhecer, saber ouvir, saber perguntar, né? Porque o que o mercado está pedindo, né?
Então, assim, e quando eu falo mercado, são as empresas, são as pessoas que você convive, né? São seus parentes, enfim. Então, assim, se você começar a aprender a escutar isso e a transformar isso em produtos e serviços, esse é o seu, a sua oportunidade, né? E as coisas têm que ser o quê? Simples, né? Que as pessoas saibam usar, né? Isso, né? Para você trazer uma solução, né? Isso foi com a corretora. Por que nós estamos crescendo? Para atendimento, né? Sim, um atendimento diferenciado, enfim. Então, se você tem essa capacidade de crescimento, é porque o mercado está sentindo falta disso. Mesmo que o produto seguro é um produto antigo, tá, Luiz? Claro que agora tem novos tipos de seguro, enfim, né? Mas assim, o seguro em si é um produto antigo, seguro de carro, seguro de vida, plano de saúde, enfim, é um produto, né? Pô, seguro, né? Mas existem hoje seguros altamente sofisticados para determinados tipos de serviços ou produtos, enfim. Então, é um trabalho também que nós estamos fazendo muito cross-selling, né? E com a CertifiPay foi a mesma coisa, né? Quer dizer, como é que vem a ideia? Não é que você deita ali na cama, né? Ou estou olhando aqui preciso ter uma grande ideia, né? Deus, me ajuda a ter uma grande ideia. Não é assim, né? Porra, a grande ideia vem do quê? De uma necessidade. Tudo aquilo que eu falei, que você escutou, uma necessidade sua pessoal, ou uma necessidade de um cliente seu, ou uma necessidade que você enxergou que o mercado não enxergou ainda. Isso não significa que você vai ser o único. Na hora que você lançar isso, outros vão vir atrás. E eu acho ótimo isso, porque valida a sua tese, né? Valida a sua tese. Então, os desafios são grandes. Porém, o Brasil é um mar de oportunidade. Então, assim, eu não abro mão, vamos falar assim, do brasileiro e do Brasil, nas oportunidades que estão postas à mesa nos próximos aí 15, 20 anos, né? Que o Brasil tem muito para melhorar em todos os setores, né? Muitos setores nós somos referências, né? Como agro, enfim, mas mesmo assim tem muitas oportunidades. Tanto é que startup de agro agora que está vindo, né? As startups do agro, né? Então, assim, por exemplo, a Certif está patrocinando eventos de startups do agro, né? Também para estar de olho, porque nós somente somos investidores em startups, tá, Luiz? Então a gente também olha startup para analisar, ou para só investir, ou para investir, trazer um smart money, vamos falar assim, né? Ou então dar mentoria só também, né? Sem problema nenhum, porque eu acho que o conhecimento você tem que compartilhar, não ficar com você, né? Você não pode ser egoísta do que você aprendeu, eu acho que você tem que devolver, né, para as pessoas e para a sociedade isso aí. Então, assim, se o empresário tiver essa consciência, ou as pessoas que tocam a empresa, ou mesmo colaboradores, né, essa cultura de repartir conhecimento, né, eu acho isso sensacional. É o futuro, né? É o futuro. Quer dizer, não tem segredo, né, Luiz? Essa que é a verdade, né? Eu acho que a tecnologia nada mais ela espelha o que a sociedade vem trazendo, né? Então, assim, igual o ChatGPT, pô, tô vendo cursos de perguntas, né? É o que a gente faz diariamente, né? Só que agora é robotizado, vamos falar assim. Então, é uma IA. Então assim, isso vem tudo de encontro com as experiências do ser humano, né? Umas positivas, outras negativas, né? Então, mas é isso, Luiz. Como eu disse, tem uma outra questão que talvez seja um pouco mais técnica, que geralmente eu faço para profissionais de direito, profissionais de finanças, que geralmente são áreas, e a área tributária ela acaba entrando nesse mesmo rol, acabam sendo áreas que as figuras empreendedoras, principalmente nesse meio de tecnologia, de startups, os fundadores ou as fundadoras acabam não dando tanta atenção. Em dois aspectos. Primeiro, a atenção devida de priorizar
o entendimento o ajuste da empresa, tanto para a área jurídica em geral, desde a área societária, a área de relacionamento com o cliente, até a área tributária. E, por outro lado, pelo desconhecimento, de fato, das regras, das restrições, das obrigações. E eu percebo que hoje a Assertif ela criou todo um ecossistema de soluções que abraça todas as demandas, não só no foco tributário, mas tudo aquilo que envolve o contexto tributário das empresas. E aí o que eu queria entender um pouco mais dessa tua experiência a partir de uma visão mais técnica é qual a importância de novas empreendedoras, novos empreendedores que estão com startups, vamos chamar por enquanto aqui tudo de startup para facilitar, a se atentarem à importância tributária, a se atentarem na construção da empresa dentro dessas regulações de tributos, impostos, qualificação da empresa, até muitas vezes a definição de um KNAI, para que isso não gere problemas futuros que sejam difíceis de reverter. Então, na tua experiência, qual o caminho? E aí eu vou juntar essa pergunta até com uma visão de futuro, né? Quais são essas necessidades e, na tua visão, qual o futuro desse aspecto tributário? Você já trouxe muito quando falou ali da preparação para a reforma tributária, mas isso em termos de ser prioridade na cabeça de quem está de frente para o negócio. Enfim, conta um pouco mais dessa tua visão e dessa tua perspectiva. Luiz, primeiro assim, a área tributária ela é essencial hoje, né, para a empresa, né? Então assim, e quando eu falo área tributária, Luiz, pensa-se num guarda-chuva que é assim, parte contábil, fiscal e folha, tá? Para mim isso, o contador há 30, 40 anos atrás, ele não era um profissional altamente valorizado, requisitado. Hoje, para nós, o Assertif ele é altamente imprescindível, né? Tá? Imprescindível. Então, assim, o contador tem que ter claro, com uma capacidade, enfim, né? Então, assim, essa parte contábil, fiscal, toda essa parte que envolve a parte tributária, ela é essencial. Hoje, e para as startups, principalmente, que estão iniciando. Eu falo hoje pelo seguinte, empresas hoje com margem pequena, o lucro pode estar na parte tributária. Ali pode estar o lucro ou o prejuízo. Né? Num enquadramento errado, numa interpretação de uma lei errada, ou num pagamento em duplicidade de imposto que não precisava ser pago, ou numa base de cálculo errônea também. Então, assim, para as empresas que já têm margem pequena, isso é essencial. Para as startups, isso é mais essencial ainda. Primeiro, definir o KNAI, que nem você falou, né? Segundo, vou nascer, tem música que fala, vou nascer no simples, né? Pô, precisa ver se vale a pena no simples, se é no presumido, se é no real, se vai ser uma SA de capital fechado ou não, né? Então, assim, precisa pegar o projeto, né? O business plan, enfim, das startups, e verificar realmente quais são os serviços e produtos que ela vai vender hoje e no futuro próximo. Porque também, às vezes, tudo que você planejou no futuro próximo de vender não vai ser aquilo, né? Mas, enfim, se você puder tentar enxergar tudo que você vai trazer e olhar, enquadrar a sua empresa na melhor classificação fiscal, melhor. Por quê? Você vai pagar o correto, né? Que tem muita gente que faz uma classificação errada para pagar menos. E isso é fraude, Luiz, né? E daqui a um tempo você vai ser descoberto, e aí o impacto da multa pode vir assim, brutal, pode até quebrar uma empresa, né? Então, assim, primeiro, se aconselhe com pessoas de confiança e que tenha capacidade técnica, né? Eu falo, muita gente me pergunta, quem são seus concorrentes? Eu falo, meus concorrentes, qualquer empresa aqui de contabilidade da esquina é concorrente da Assertif.
Concorrente, né? Porque assim, hoje está na moda, né? Você sai de uma empresa Big Four ou de alguns escritórios de advocacia de grande porte ou médio porte, monta uma empresa, fala, hoje eu estou fazendo recuperação tributária, né? Então assim, o que eu escuto, outro dia eu fiquei impactado aqui, eu fui impactado, né? E fiquei impactado que eu recebi no Instagram, recupere 5 anos de impostos em 2 horas. E eu olhei aquilo, Luiz, eu falei assim, puta, eu já me achava um dinossauro, né? Agora, além de eu ser dinossauro, a Certif, ela tá. Falei, puta, cara, chamei aqui, falei, galera, olha isso. Aonde nós erramos, falei. Conclusão é o seguinte, não erramos em nada, assim, podemos ter errado, mas tô falando na base de tecnologia, tá, Luiz? Falou, Zé, não tem jeito. E não tem jeito mesmo você trazer todas as oportunidades, né, dessa área de recuperação, né? Mas, enfim, tem empresa que acredita nisso, tá, Luiz? Então assim, o que a gente aconselha? Procure empresas sérias, né? Tem várias no Brasil, não tem só a Certif, né? Tem várias. Mas nenhuma que tenha Certif Pay, tá? De antecipação. Tem várias, tá? Nós temos os diferenciais também, né, Luiz? Então, assim, se atente a isso, foque nisso, né? Eu acho que tem 2 coisas principais assim que inicialmente a startup tem que focar. Essa parte contábil, fiscal e tributária e comercial, venda. Porque também se não vender não adianta, né? Então tem que vender. Então tem que focar nessas 2, né? Porque uma vai te dar toda a laje de sustentação aqui, né? Para voar, né? Para voar. E também não tem esse sonho de virar unicórnio, porque também poucas vão chegar lá, né? Só que muitas vão chegar ali a ser médias empresas que vão trazer uma solução para a sociedade ou para as empresas, né? Dependendo do seu mercado B2B, B2C ou B2B2C, enfim. Então, não se sinta infeliz que se você não chegar a ser um unicórnio, né, Luiz? Essa que é a verdade, né? Então assim, precisa ter esse foco nas startups nessa área fiscal, tributária, contábil. E principalmente com a reforma, Luiz, né? A reforma, ela vem para fazer uma disrupção, né? Com todos os seus defeitos, tá, Luiz? Não é a reforma tributária perfeita, mas foi a possível e ainda faltam alguns ajustes no Senado agora, enfim. Vai ter alguns setores carga mais elevada, ou alguém vai pagar a conta, enfim, né? Isso depende da pressão dentro do legislativo que está existindo dos setores, enfim. Mas que ela vai vir, ela vai vir. Então, não vai ter como a gente escapar dela, Luiz. Então, assim, ela vem para simplificar o recolhimento, né? Ela vem para dar maior transparência, né? Ela vem para diminuir a insegurança jurídica, né? Ela vem para tendo como consequência aumento do PIB. Essas são as projeções, né? Só que a transição vai ser dolorosa. Então, assim, as pessoas, as empresas têm que se preparar para essa transição dolorosa, né? Então, essa corrida, vamos falar, de 10 anos de transição, você tem que ir correndo para você manter o fôlego durante os 10 anos. Então, quem chegar lá vai chegar bem, né? Então, assim, ela vem para fazer uma transformação mesmo, mesmo que não seja a reforma tributária perfeita, enfim, com todos os seus defeitos, para nós ela vai ter um impacto igual o Plano Real teve. No meio do caminho vamos ter que ter ajustes legislativos, né, na reforma. No início vai ter aumento da demanda judicial, que nem eu comentei mais cedo na nossa conversa aqui, Luiz, mas ela vem para melhorar esse ambiente tributário do Brasil, que hoje eu defino ele como manicômio,
né, do manicômio tributário. Então, então, isso para a gente não deixa de ser oportunidade, tá, Luiz? Para nós aqui da Assertif é uma oportunidade em apoiar as empresas, os nossos clientes, enfim, que toda mudança gera uma oportunidade. Como teve a mudança há uns anos atrás da implantação do e-social, enfim, isso gera oportunidades. Mas as empresas elas vão ter que ficar atentas nos seus fornecedores, né, principalmente de ERP, etc., né, as atualizações, enfim, ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Porém, as empresas têm que ficar atentas e dar prioridade nessa área tributária, seja ela média, grande, pequena ou startup, tá, Luiz? Essa área hoje é uma área essencial. E não é para deixar de pagar imposto, porque isso aí é crime. É pagar o certo. Cara, eu acho que foi muito bacana os pontos que a gente conseguiu passar, toda a trajetória que você trouxe, e eu acho que você fecha essa nossa conversa de uma forma muito coerente, né? A gente está num ambiente que está debaixo de regras e de tributações. Não é trivial você manter uma empresa dentro das estruturas tributárias necessárias. A gente muitas vezes cria problemas muito maiores do que a gente precisa hoje resolver, então isso acaba criando até um certo distanciamento desse interesse da figura empreendedora pela área tributária. Teve uma coisa que você colocou na sua fala que eu achei muito importante, que não adianta a gente ficar mirando longe demais para o crescimento da empresa, quando na verdade o desafio, que é uma coisa que eu costumo falar com as startups que eu acompanho, o seu objetivo não deveria ser se tornar um próximo unicórnio. O seu objetivo deveria ser uma empresa que consegue faturar 1 milhão por ano. E um faturamento de 1 milhão por ano muda a forma que a empresa se vê no mercado, e você ainda pode operar num Simples Nacional faturando até 1 milhão por ano. Então, por um lado, você está debaixo de uma estrutura tributária, entre aspas, simples, mas vamos considerar menos complexa do que se você passa dessa fase, e você tem uma definição de negócio no mercado que começa a fazer sentido, por uma estrutura comercial, por um equilíbrio financeiro, e eu acho que você traz muito disso, tanto na tua experiência empreendedora, independente da área que você está empreendendo, mas o teu comportamento empreendedor, eu acho que traz muita experiência e muitos pontos relevantes, quanto obviamente na área que você está empreendendo, que puxa toda uma base de conhecimento e todo um cuidado que as empresas deveriam ter para se prevenir e para prevenir danos futuros que, como eu disse, podem ser cada vez mais complexos de serem revertidos. José, obrigado pelo tempo, de fato, acho que a nossa conversa... Pô, Luiz, eu que agradeço aí, pô, ficaria conversando aqui o dia inteiro, tá, Luiz? Porque vai vindo aqui as histórias de vida, né, as experiências, enfim, então eu que agradeço a oportunidade, viu, Luiz? Estamos à sua disposição. Foi muito prazeroso e agradável essa troca aqui, essa conversa nossa. Muito obrigado mesmo, Luiz. É isso aí. E a ideia é exatamente essa, a gente trazer como uma conversa a experiência, o dia a dia, a visão de mercado. E para quem ouviu a gente até aqui, todas as informações sobre o José e sobre a Assertif estão na descrição desse episódio. Então vale a pena acompanhar a Assertif, conhecer todo o conjunto de soluções que eles apresentam, acompanhar o José não só como empreendedor, mas também como especialista na área, uma pessoa que está o tempo inteiro desaprendendo para aprender e propor coisas novas. Isso é muito importante e, obviamente, a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!